Palavra de Deus, nossa leitura está no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não podeis o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. O apanham, lançam no fogo e o queimam. Permanecerdes em mim, e as minhas palavras, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai querido, pela tua presença, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Te louvo, Senhor meu Deus, por tão grande salvação que por meio do teu Filho, Pai, o Senhor nos proporcionou na cruz do Calvário. Eu te louvo porque o Senhor está conosco todos os dias e estará até a consumação dos séculos. Eu te louvo pelo teu Espírito que em nós habita. E agora eu peço, Senhor, meu Deus, que conceda graça para eu proclamar a tua palavra. É palavra de Deus, é palavra viva, é palavra eterna. E não pode ser proclamada, oh Pai querido, sem a cooperação do teu Espírito, sem o agir do Senhor. Pai, então, eu peço, Senhor, que por meio do teu Espírito Santo, o Senhor fale, ó Pai querido, nessa ministração. O Senhor abençoe vidas. Vidas vão ser limpas pela palavra que procede da boca do Senhor. E vidas vão ser fortalecidas, e vidas vão ser curadas, e vidas vão ser animadas, ó Pai querido, a permanecer no Senhor, ó Pai querido, e a vincular cada vez mais contigo. Abençoe, ó Pai, todos que, porventura, virem, ó Pai querido, essa mensagem. O Senhor as abençoe e cumpra nelas o teu propósito, no nome de Jesus. João coloca esse texto aqui já no final do ministério de Jesus. Ou seja, na reta final, Jesus tinha passado a noite em Betânia e pela manhã Jesus então monta em um jumentinho, um filho de uma jumenta, um animal de carga, mas um animal que ainda não tinha sido domado. E outro dia eu fiz uma live, eu falava sobre isso, que os animais nunca dão problema para Deus. Quem dá problema para Deus somos nós. E Jesus, geralmente quando você vai montar num animal que nunca montou, ele precisa ser domado primeiro, para depois você conseguir montar nele. Mas Jesus montou naquele jumentinho, aquele jumentinho não deu problema nenhum, não criou caso nenhum, seguiu firme. Enquanto Jesus entrava em Jerusalém e as pessoas tiravam as suas capas, colocavam no chão por onde Jesus ia passar, tirava ramos ali de plantas, de árvores, e colocava no caminho e clamava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E assim Jesus entra em Jerusalém. Lá em Jerusalém, uma pessoa, a Bíblia não relata, aqui no texto de João não é claro quem seja, mas uma pessoa tinha emprestado Jesus o cenáculo, ou seja, como se fosse o terraço da casa, uma casa embaixo e em cima aquela área, né, aquele espaço todo. E a pessoa liberou aquele espaço para Jesus estar com os seus discípulos, para Jesus ter ali a última ceia com os seus discípulos, para Jesus ter aquele momento final ali com os seus discípulos. E aí nós temos o relato, né, do lava-pés, onde Jesus cinge com a toalha, pega uma bacia e lava os pés aos discípulos. E quando chega em Pedro fala: Senhor, de jeito nenhum me lavarás os pés. E Jesus fala com ele: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo, não terás parte comigo. Ou seja, se não for purificado pelo Senhor Jesus, nós não temos parte nele. Irmãos, e ter parte no Senhor Jesus é algo glorioso, é algo maravilhoso. Você ter parte com o Senhor. Tem pessoas que têm parte com alguém, tem sociedade com fulano, com ciclano, tem sociedade com parente, não é? Agora imagine você ter sociedade com Jesus. Você ter parte no Senhor Jesus, você ter um vínculo profundo com o Senhor Jesus, e isso é maravilhoso. E aquele que Jesus purifica
tem então parte com ele. Então Jesus fala com Pedro: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. E Pedro fala: então, Senhor, então lava os pés, lava a cabeça, lava as mãos. Jesus: não, você já tomou banho, só os pés agora é o suficiente. Porque Jesus estava ensinando ali algumas coisas. Humanamente falando, Jesus estava ensinando a humildade. Jesus disse: olha, vós me chamais de mestre, de Senhor, e o fazeis bem, porque eu sou. Mas, mesmo assim, sendo mestre, Senhor, eu vos lavo os pés. Normalmente, essa tarefa de lavar os pés dos convidados era feita por um escravo, ou por um servo, ou por um escravo, ou por um empregado. Geralmente não era feito pelo dono da casa, mas sim por um escravo, ou por um servo, por um funcionário, não é? Provavelmente a pessoa de Jesus, que emprestou aquele lugar para Jesus, provavelmente deve ter colocado ali alguns servos ou alguns escravos à disposição de Jesus para fazer aquele serviço. A Bíblia não fala isso, isso é uma dedução, porque era um lugar muito grande, era um lugar muito espaçoso, em Jerusalém tudo era muito caro, então ter uma casa daquela não era qualquer um que tinha, então provavelmente fosse uma pessoa rica, e sendo uma pessoa rica, sabia que Jesus ia receber ali hóspedes, ia receber pessoas ali, provavelmente deve ter disponibilizado algum servo para Jesus, algum escravo para Jesus, mas Jesus então pega uma bacia com água, pega uma toalha e lava aos pés aos seus discípulos. E nesse contexto ali do cenáculo, quando Jesus está tendo uma última conversa com seus discípulos, está falando com eles que importa que o Filho do Homem seja preso, seja torturado, morra e ressuscite ao terceiro dia. Mas essas palavras não entravam no coração dos discípulos. Embora Jesus falava com eles aqui neste momento com muita clareza, de forma muito clara, já não era mais em parábolas, já não era mais, mas era uma palavra direta, mas mesmo assim eles não entendiam, eles não compreendiam dessa maneira, não é? E Jesus, então, num desses momentos ali no cenáculo, não sei se antes da ceia, se depois da ceia, num desses momentos, Jesus, depois de ter lavado os pés, depois de ter tido os negócios, Jesus fala o seguinte: olha, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o viticultor, ou seja, eu sou a videira. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, é o viticultor, é o que cuida da videira. E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então nós vamos perceber aqui que tem dois tipos de ramos que estão ligados a Jesus, que estão em Jesus. O ramo que dá fruto e o ramo que não dá fruto. Os dois estão vinculados a Jesus, os dois estão ligados com Jesus. A diferença é que um vai permanecer e o outro não. Um vai permanecer ligado e o outro não, porque o critério para permanecer ligado é a produção de frutos. Ou seja, Jesus ele proclama ser a videira verdadeira. Não é uma videira doente, não é uma videira brava, não é uma videira estéril, é a videira verdadeira. E ele diz que o ramo que estiver nele, ou seja, a pessoa está em Cristo. Em algum momento ele esteve em Cristo, mas se ele não produzir fruto, ele não permanece na videira. É dado a ele o tempo de produzir frutos. Num outro momento, conta-se uma parábola de que o Senhor chegou e comentou lá com o cuidador do sítio lá, da fazenda, da chácara, né? Olha, e esse pé aqui, por que ele não provou? Vamos cortar esse pé. Aí o moço lá da fazenda falou: ô senhor, tudo bem, vamos cortar assim, mas me dá mais uma chance, eu vou cavar aqui ao redor dele, eu vou colocar um esterco, eu vou dar uma adubada aqui, e se na próxima safra ele não produzir, aí tudo bem, nós vamos dar ainda uma chance. Então aquela pessoa que está em Cristo, ele não é cortado sem que tenha as chances de reproduzir, sem que tenha as chances de gerar fruto. Ah, mas eu não tive a oportunidade. Ah, mas o Senhor não me deu tempo. Ah, mas... Não, isso não acontece. Irmão, se tem algo que faz parte de Deus, é que Deus é justo. Deus é justo, e em Deus não há injustiça. Não é? Muitas vezes alguém quer imitar Deus e acaba sendo um baita de um injusto, um baita de um babaca, às vezes querendo imitar Deus, querendo ser justo igual a Deus. Uma vez eu vi um camarada falando que ele estava usando a justiça do reino. Para fazer uma injustiça, ele estava falando que estava usando a justiça do reino. Mas Deus não é injusto com ninguém. Deus não é injusto com ninguém. A palavra de Deus é muito clara que Deus é justo.
Deus é justiça, o Senhor é a nossa justiça, e o Senhor é justo, Ele não vai cortar alguém sem que essa pessoa tenha recebido a oportunidade de produzir. Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, é o viticultor, é o que cuida da videira. E aquela vara, ou seja, aquele ramo que estiver em mim e ele não produzir, o pai a corta, não é? Se permanecerdes em mim, o verso 7, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o Pai, em que deis fruto e assim vos torneis meu discípulo. Não é? Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham no fogo, e o queimam. O verso 6. Então, o Senhor está falando aqui que o Pai, Ele é o viticultor, Ele é o que cuida da videira, Ele é o que cuida dos ramos, Ele é o que cuida da produção da videira. E que aquele ramo que estiver vinculado à videira, ligado na videira, e for dado para ele a oportunidade, ou seja, a videira está ali, todos os ramos estão produzindo frutos, no período da safra todos estão produzindo, mas tem ali um fruto que não está produzindo. Na outra estação da produção, os outros todos estão produzindo, mas daquele não está produzindo. Então, ele será cortado, porque mesmo estando na videira, ele não produz frutos, não tem problemas com a videira. A videira é Cristo. Não há imperfeição na videira, não há irregularidade na videira, não há doença na videira, não há nenhum tipo de deformidade na videira. Então, se vocês, mesmo estando na videira e não produz fruto, o problema já não está mais na videira. É porque você, de alguma maneira, está neutralizando a seiva, de maneira que a seiva da videira não passa por você, de maneira que o sangue da videira, que é a seiva, não passa por você, de maneira que o Espírito Santo de Deus, que é o que doa a vida, não está passando por você. Você está vinculado na videira, mas não está produzindo fruto. Então é cortado. Ah, pastor, mas essa palavra é muito dura. Essa é uma palavra muito... Irmãos, é a palavra de Deus. Mas você não precisa ser uma videira, você não precisa ser um ramo que não produz frutos, não. Você tem a oportunidade de ser um ramo frutífero. Você tem a possibilidade, a oportunidade de ser um fruto, um ramo que gera frutos. E gera frutos em abundância. Então não é uma palavra cruel, como eu não tenho oportunidade, então eu estou lascado porque eu não tenho oportunidade, eu não tenho chance, e mesmo assim eu vou ser cortado. Como eu disse, Deus não é injusto. Deus não é injusto com você e Deus não é injusto com ninguém. Só é cortado daquele que, embora teve todas as chances do mundo, ainda assim não produziu frutos. Ou seja, é como uma certa parábola conta que Jesus estava num lugar e multidões o apertavam e tal, e uma mulher, ela acreditava que se ela tocasse na orla do manto de Jesus, ela seria curada, e ela desvencilhou das pessoas ali, fez um esforço terrível e encostou na orla, e quando ela encostou, ela já sentiu o milagre, ela já sentiu a cura, ela já sentiu a libertação, o poder de Deus agindo no corpo dela, neutralizando toda a enfermidade, arrancando toda a enfermidade, e já vigorando o corpo dela. Ela sentiu aquela bênção, e Jesus sentiu também que dele saíra poder, que saíra a bênção dele, tinha sido liberada através daquele toque. Ele pergunta, quem me tocou? Os discípulos falam, Senhor, mas as pessoas estão esbarrando em você aí e tal. Você vem com esse pergunta, quem me tocou? Muita gente está ligado a Cristo, mas pelo esbarrão. Mas tem pessoas que tocam, e um toque que gruda, um toque que fica firme, um toque que faz diferença, um toque que interage com a videira, e essa pessoa então é curada, essa pessoa é liberta, essa pessoa tem a sua vida mudada, tem a vida transformada para andar com o Senhor. Então, o Senhor não é injusto com ninguém, não se preocupe em relação a isso. Se você acha que não está produzindo frutos, cabe a você orar, cabe a você pedir a Deus, Senhor, tire aquilo que está me impedindo de produzir frutos. Se você não está produzindo frutos, cabe ainda você pedir ao Senhor para que venha curar da esterilidade, para que venha curar espiritualmente o ventre estéril, de maneira que você venha produzir frutos para a glória do Senhor. E Deus, meus irmãos, quando nós pedimos algo que é a vontade dEle, porque a vontade dEle é essa, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos.
Deus é glorificado quando nós produzimos frutos. Então, quando eu peço a Deus produzir fruto, é uma petição que agrada a Deus e que Ele faz tudo para conceder, para nos atender esse pedido. Mas aí o Senhor fala de outro ramo, não é? Todo ramo que está em mim não der fruto é cortado. Mas aí ele fala agora de outro ramo, e todo ramo que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. O que não produz é cortado. Ele é tirado da videira, ele é separado da videira. Mas o que produz frutos, ele limpa. Isso quer dizer, meus irmãos, que embora um dia no encontro que nós tivemos com Jesus, o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado e de toda injustiça, mas na nossa caminhada nós sujamos os nossos pés, nós sujamos as nossas mãos, nós falhamos. Bom seria se não fizéssemos, bom seria se não cometêssemos pecado nenhum, nunca mais, até o dia que o Senhor manifestar nos ares, ou até o dia que nós partíssemos desse mundo aqui. Mas não é assim. Então, o que cabe é aquele que pecar, reconhecer que pecou, se arrepender, chorar diante do Senhor, buscar o perdão do Senhor, e Deus então o perdoa e o purifica de todo o pecado e de toda injustiça. Mas aquele que estando em Cristo produz fruto, ele é podado. Ele não é cortado não, ele não é lançado fora não, mas ele é podado. O que é uma poda, pastor? Eu não sou um botânico, eu vou dar uma explicação que talvez não seja a melhor do mundo, não é? Outro dia eu fui falar sobre esse assunto e eu achei melhor pegar uma pedra bruta e falar com aquela pessoa sobre a lapidação de uma pedra, no lugar da poda, né? A lapidação de uma pedra, ou seja, uma pedra bruta precisa ser serrada, precisa ser formada, depois precisa ser encanetada, depois precisa ser calibrada, depois precisa ser facetada, depois precisa ser polido, polir a frente, depois o fundo, daí por diante, o rodízio, a mesa e todas as facetas da pedra. Né? E que ocorre uma perda muito grande, você pegar uma pedra, ainda que seja uma gema, uma pedra que não tem inclusão nenhum, que não tem defeito nenhum, nesse processo de lapidação ela perde 80%, ou seja, na poda dela, né? Na lapidação dela ela perde 80%, para que ela consiga transmitir a melhor luz, a melhor transparência, a melhor coisa. Isso acontece com ela. Conosco não é diferente, não. Na poda também não é diferente. No prédio onde eu moro, no condomínio onde eu moro, tem umas árvores que ficam na rua e outras dentro da área do prédio, do condomínio. E, vez por outra, vem o pessoal lá contratado, né, para fazer a poda dessas árvores. Elas vai ficar muito feia. E eles podam a árvore, você olha, puxa, ele matou a árvore, o cara tirou demais. Mas passa um pouquinho, a árvore fica bonita de novo, toda encorpada, toda florida, e aquela coisa mais bonita do mundo. Então a poda é isso, no momento certo, você tirar aquela folha que começou a ressecar, às vezes uma folha que foi atingida ali por uma bactéria, por um bicho ali, e aquilo, se deixar, vai passar pro vinhedo todo e tal. Então ela precisa ser cortada, ser tirada. Uma folha começou a queimar, uma parte que foi machucada ali e tal, alguém passou, esbarrou, quebrou ali, mas não acabou de arrancar, precisa ser podado. Então aquele que está em Cristo e que já produz bom fruto, ele vai ser limpo, né? Ele vai ser limpo, porque Jesus fala que vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, a palavra dele nos limpa, o instrumento que Deus usa para limpar o ramo que está em Cristo e que já produz fruto, para que ele venha produzir mais frutos ainda, é a palavra purificadora, é a palavra que vai tocar naquele coração e vai tirar daquela vida as sujeiras, as imundícias, vai tirar daquela vida ali tudo que não agrada o Senhor, tudo que não vem o Senhor. É a espada afiada de 2 gumes, que corta com uma precisão maravilhosa, não é? E vai tirar dali as arestas, vai tirar dali as folhas queimadas, vai tirar dali aquela que já estava machucada ali e tal, vai tirar. E esse ramo que foi podado, então, na próxima, vai produzir maravilhosamente, não é? Vai encorpar, vai embelecer. Por quê? Porque ele está vinculado na videira, a seiva da videira passa por ele, a vida da videira passa por ele. Então, ele produz frutos e produz de uma maneira gloriosa, e o Senhor vai fazendo a manutenção nessa vida, vai limpando essa vida, vai tirando as arestas, vai tirando as sujeiras que vai se apegando no caminho, vai removendo tudo isso para que ele possa produzir mais frutos ainda.
Então, meu irmão, Jesus é a videira. Ele proclama isso: eu sou a videira verdadeira. Meu Pai, Deus, é o viticultor. E os ramos somos nós. E aí nós temos as opções de ser aquele ramo que está nele e não produz fruto, que vai ser cortado e que vai ser lançado fora. Ou temos a opção de ser aquele ramo que está vinculado a ele e que vai produzir, mas que vai ser limpo, vai ser podado, vai passar por esse processo da poda. O processo da poda, eu acredito que é um processo doloroso, é um processo de você abrir mão, de tirar alguma coisa de você, de tirar parte de você ali e tal, mas para te deixar em condições de ser aquilo que Deus quer que você seja, de estar mais próximo, de ser aquilo que Deus quer que você seja. Falando nisso, eu lembro de uma frase que me chamou a atenção, no livro de Oswald Chambers. Ele diz o seguinte: olha, não fique olhando para o seu passado, tentando reeditar os seus melhores momentos, porque o que Deus tem para você, você nunca foi. Aquilo que Deus quer fazer de você, você nunca foi. Então, meu irmão, se você está vinculado a Cristo, se você está produzindo fruto, o Senhor vai te limpar, o Senhor vai te podar, para que você produza mais. Mas, pastor, eu já produzi uma quantidade boa de fruto no ano passado. O que Deus tem para você, meu irmão, você nunca fez. O que Deus tem para você, você nunca foi. O que Deus tem para você, você nem sequer chegou perto. Porque a palavra de Deus fala: o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, a mente humana não é capaz de elaborar, não é capaz de pensar, é o que Deus tem preparado para os seus. Então, meu irmão, que você seja um ramo que está vinculado à videira, que está ligado à videira e que produz frutos, e que o Pai o limpa, e que o Pai cuida de você, e que o Pai tira as arestas, tira a sujeira, tira tudo aquilo que está impedindo você de produzir frutos, para que você produza mais frutos ainda. Que você seja alguém curado, que não tem esterilidade, mas que cumpra o mandamento do Senhor de produzir frutos, e que os frutos que você gerar no Senhor sejam frutos para a vida eterna, sejam vidas eternas com Deus, vidas na presença de Deus. Então, seja um ramo vinculado à videira, que dá fruto e que é podado para dar mais fruto ainda, e que dando mais fruto ainda e vai ser podado de novo para produzir mais e mais, e assim vai acontecer até o dia que Cristo manifestar nos ares para buscar a sua igreja e você poder apresentar os frutos que você produziu com a graça de Deus. Não que você de si só pode fazer alguma coisa, como o próprio Jesus fala aqui: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não é glória sua, não é capacidade sua de produzir, mas é você vinculado à videira, é você agindo na videira, a videira agindo em você, a videira te alimentando, te capacitando a você produzir. Mas você faz isso com o auxílio do Senhor, com a graça do Senhor. O Senhor, através da sua vida, vai gerando frutos. E que fruto é esse, pastor? Os mais variados. A proclamação do Evangelho que você fala para alguém, um prato de comida que você dá para alguém, às vezes você sai ali e que você conversando com um amigo, com uma amiga, e ele pergunta alguma coisa ou conta um problema, e você vira para ele: olha, o Senhor é a solução para a sua vida, o Senhor é a solução para o seu problema é grave, o seu problema é difícil, mas Deus é poderoso para te ajudar a sair dessa situação. Produza frutos, meus irmãos, produza frutos, se está ligado no Senhor. A nossa chance, o nosso chamado é de produzir frutos, de maneira que o nome de Deus seja glorificado. Não é para você ser arrogante, não é para você ficar bobo e achar que você é o tal, que você faz isso, faz aquilo outro. Sem mim, Jesus diz, nada podeis fazer, mas que com a graça do Senhor e o poder do Senhor na sua vida, você seja um ramo frutífero para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, um grande e forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir.